Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Estamos aqui com mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de Grêmio 3, Internacional 0, primeiro jogo da final, onde que o Grêmio quase que encaminha, né, o título do Campeonato Gaúcho, né, claro que ainda tem o segundo jogo, mas, né, onde que nós temos que reverter um resultado praticamente difícil lá no Beira-Rio. Bom, vamos lá, né? Falando de tentar falar sobre o jogo, né? O Pesolano, né? Ele mandou um time com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, na zaga tivemos Félix Torres e o Mercado e o Bernabé. Nós tivemos também o Ronaldo e o Paulinho de Paula, o Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e o Borré. E o jogo começa, né? Com assim, dá para dividir muita coisa, né? Em relação à arbitragem, né? Também. Mas assim, o jogo começa, é um Inter até que organizado, até, né? Até uns 15 minutos dá pra colocar um Internacional até que começa organizado, né? O Internacional marcando bem, tudo. Não conseguindo criar, né? Não conseguindo ter supremacia, né? Conseguindo criar uma grande chance, por exemplo, né? Mas depois dos 15 minutos foi um Grêmio que tomou conta, né? Tomou conta do jogo, o Grêmio teve o total controle da partida. O Luiz Castro pensou muito bem o jogo, né? Escalou muito bem o time, né? Ele estudou, né? Mostra que ele estudou, né? O time do Internacional, os pontos fortes do Internacional, os pontos fracos do time do Internacional. Tanto que ele botou o Pavão na lateral direita, né? Para tentar, né, coibir, né, a subida do Carboneiro e do Bernabé. Né? E o Pavão fez uma partidaça, né? Tanto que botou o Carboneiro no bolso. Ele botou o Noriega no meio, né? Como ele joga, né, de volante, né? E com uma marcação, ele ficando com. E marcar o Alan Patrick, né? Eu, né, craque, mas não fez nenhuma diferença. E o jogo começou dessa forma, né? O Grêmio jogando atrás da linha da bola, né? Explorando, né, a velocidade. Tanto que o Grêmio conseguiu chegar duas vezes, né? Em 4 minutos, né, em dois chutes para fora, né, inclusive foi até do enamorado o chute, né, e aí nós tivemos aquela pequena polêmica, né, foi aquele lance do Arthur em cima do Borrell, acho que era para vermelho, né, o Daronco não deu, mas só que aí nós tivemos a expulsão aos 32 minutos, né, numa falta muito mal batida do Bruno Gomes, que fez uma péssima partida, né, que foi o pior jogo do Bruno Gomes com a camisa do Internacional, ele cobra uma falta muito baixa, né, o jogador do Grêmio parte para o contra-ataque, o Amuso recebe em velocidade, o Bernabé teve que fazer a falta, foi expulso, né, foi bem expulso, né, que foi burro, né, o Bernabé, né, talvez era melhor até ter tomado o gol naquele momento do que o Inter ter ficado com 10. A partir do momento que o Bernabé foi expulso, o Inter ficou com 10, o Inter se perdeu no jogo, né, totalmente, o Inter se perdeu. Né? Porque não demorou muito, mas já aos 37 minutos, 37 minutos, o Grêmio abre o placar, né? Um escanteio, onde o Borré tira a mão a bola sobra para o jogador do Grêmio, né? Que é o próprio enamorado. E o enamorado faz 1-0, né, pro Grêmio, né? E o Grêmio foi melhor praticamente o jogo todo, né? O Internacional não conseguia ameaçar, não conseguia criar, né? Ainda mais que está com um jogador a menos, defensivamente estava vulnerável, né? Uma partida ruim do mercado. Tanto que toma o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? Numa vacilada, né? Do Alan Patrick, do mercado, né? O Vieri rouba uma bola, ganha do mercado, rola para Muso. O Amuso na saída do goleiro faz 2-0, né? 2-0. Ali fomos para o intervalo com esse 2-0 no placar. E nós viemos para o segundo tempo, né, para tentar pelo menos segurar o 2-0, né, porque era muito difícil o Inter tentar fazer alguma coisa diferente nesse jogo. O Pesolano ele acerta em botar o Vitor Gabriel para formar uma trinca de três zagueiros, só que ele tira o Ronaldo, né, que é o esteio, né, que é o marcador no meio-campo, mesmo que não tenha feito uma boa partida, né, só que ele tira o Ronaldo para deixar o Paulinho de Paula. O Paulinho de Paula também não foi bem, né,
Só que aí, no segundo tempo, nós tivemos um Grêmio que tirou o pé, né? Tirou o pé, né? Eu acho que era até o terceiro gol do Grêmio, o Grêmio tirou o pé, né? Era um Grêmio que administrava, né, o placar, né? Administrava o 2-0, né? Até com certa tranquilidade ali. Mas e o Internacional não tendo forças para criar jogadas, né? Tanto que o Everton acho que só fez uma defesa no jogo, né? Tanto que o Everton fez, eu acho, duas defesas. No primeiro tempo do Carboneiro, que o Carboneiro chutou fraco. Eu acho que no outro lá, acho que era o Paulinho de Paula que chutou ali. E o Everton fez uma defesa. Só isso que o Inter fez, né? O Internacional foi dominado, humilhado, né? E ainda tomou um terceiro gol já na reta final do segundo tempo, onde o Alan Patrick dá aquele domínio, né, aquele drible de futsal ali, né? Ele perde a bola, né, para o próprio Amuso, né? Não, o Amuso não, o Arthur, ele rouba a bola, né? O Arthur que fez uma baita partida também, né? Jogou, né, com extrema tranquilidade. O Arthur mandou uma bolaça, né, para o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius deu a cavadinha. A bola ainda bate na trave e o Vitor Gabriel ainda faz gol contra, fazendo 3-0. Ainda nós tivemos substituições, né? Nós tivemos Tabata entrando, né? Assim, né? Substituições que não resolveram muito. Nós também tivemos a entrada do Agui no lugar do Bruno Gomes, né? Que o Bruno Gomes fez uma péssima partida, né? Aí nós tivemos também o Tabata entrando no lugar do Alan Patrick. Nós tivemos também o Alan Rodrigues entrando no lugar do Carboneiro e o Alejandro entrando no lugar do próprio Borré. O Borré que jogou escondido, né, entre os adversários, né? Também não fez nada. Então o Inter toma de 3-0 e falando de individualidades, de um time que não jogou absolutamente nada, né? De um Inter que foi humilhado, de um Inter que foi, né, praticamente não conseguiu competir, não conseguiu fazer absolutamente nada, né? E a vitória, né, do Luiz Castro, né? Agora, falando de individualidade, nós tivemos jogadores muito mal, né? O Mercado, que fez uma péssima partida, né? Falhou no segundo gol do Grêmio, né? Não, fez uma péssima partida, né? E não é à toa que o Inter tem que buscar zagueiros e não tendo o Mercado como o melhor zagueiro, né? Porque o Mercado já tem quase 40 anos, né, gente? Ele não pode ser o melhor zagueiro do Internacional. A gente tem que ter outros melhores, né, que o Mercado. Nós tivemos também o Benabé, que foi expulso, né, mas é um jogador pouco inteligente, um jogador que não tem totais condições de vestir a camisa do Internacional. O Bruno Gomes, que fez uma péssima partida, o pior jogo dele com a camisa do Internacional. Olha que eu considero o Bruno Gomes um dos melhores jogadores do time. O Alan Patrick muito mal, Carboneiro sem ter vitória pessoal, foi colocado no bolso pelo Pavon. O Vitinho, nada, sumido. O Borré jogando, ficou escondido atrás dos defensores também, não fez nada, não jogou nada. E o Pesolano, né, que errou, né, em ter tirado o Ronaldo, né, para colocar o Vitor Gabriel, mas eu até considero certo colocar o Vitor Gabriel, mas não tirar o Ronaldo, né? O treinador errou nesse quesito. Então, agora criar uma mobilização muito grande, dá para reverter? Dá. É muito difícil? É muito difícil. É muito difícil. Né? Porque 3-0, né, é uma vantagem muito grande. Né? Mas dá para o Inter conseguir reverter. Mas vai ter que fazer uma partida muito perfeita lá no Beira-Rio para conseguir, né, reverter. Né? E talvez o Inter chegue num choque de realidade. Né? De que se perder esse Campeonato Gaúcho, né, vai ser vice do Gauchão e vai estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a situação é muito preocupante. Nós temos um time muito limitado, né? Um time medíocre, que jogou de salto alto, né? Achou que ia desfilar na arena, né? Que ia ganhar a qualquer momento. E que o Inter não entendeu as suas deficiências, né? Não entendeu como o Grêmio ia se portar, né? O Grêmio veio com uma postura, um time totalmente diferente, né? O Luiz Castro corrigiu o que ele errou no Grenal, né? Naquele primeiro Grenal. E o Internacional viveu aquele Grenal, né? Onde mesmo que tenha tomado quatro, mesmo que tenha feito quatro, repetiu o que o Grêmio tinha errado, né? Naquele Grenal. O Inter errou tudo e agora, né? Tem que se mobilizar, né? Para tentar reverter esse placar lá no Beira-Rio.
16 ensinando mais vídeos, quem puder curtir, se inscreve no canal. Fui.